Alô, alunos do primeiro ano, vamos aqui continuar exatamente de onde a gente parou na última aula, certo? A questão aqui dos tipos de força. Então, continuando, nós temos agora a força elástica. Antes de falar de força elástica, deixa eu falar aqui sobre deformações, que eu disse que a força pode deformar um corpo. Existem dois tipos de deformação. A deformação plástica, que é aquela que não volta atrás. Por exemplo, um carro quando sofre alguma colisão ele fica todo amassado, e aquele ali é lógico. Só que com um serviço de oficina, de lanternagem, ele pode voltar ao normal, desamassar. Certo? Mas de forma natural, não. Então a gente diz que aquela deformação ali é plástica. É quando você amassa uma folha de papel, certo? Ela volta ao normal? Não volta. E o outro tipo de deformação é a deformação elástica. O que é uma deformação elástica? Você aperta um corpo, você deforma um corpo, você estica um corpo, que é no caso aí da mola, certo? Então aplica uma força, quando você retira a força, o corpo volta ao normal. Então a gente diz que isso é uma deformação elástica. E aí surge o conceito de força elástica. É a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Todo corpo possui um grau maior ou menor de elasticidade, ou seja, você pode aplicar uma força sem que ele seja deformado. Por exemplo, uma mola, uma borracha, um plástico, um elástico, um plástico, que são os corpos que possuem maior elasticidade. Essa força determina, portanto, a deformação desse corpo quando ele estica ou comprime, né? Para calcular a força elástica, utilizamos uma fórmula elaborada pelo cientista, pelo físico Robert Hooke, chamada, obviamente, de lei de Hooke, certo? E como é essa lei? Aqui eu tenho uma mola e ela vai ser esticada ou comprimida. Então vai surgir aqui, ó, uma deformação ou elongação da mola. A mola será deformada, certo? Quando ela é esticada ou comprimida. Então, a fórmula da lei de Hooke diz que essa deformação depende de um coeficiente elástico, ou seja, que depende do material, né? Cada mola vai ter um coeficiente elástico diferente e depende do quanto ela vai ser esticada, obviamente. Sempre lembrando, apesar de a gente aplicar muito em mola essa fórmula é válida para qualquer tipo de deformação elástica. Então já vamos logo para a aplicação do exercício. Uma mola apresenta uma das extremidades fixadas a um suporte, tá? Ao aplicar uma força na outra extremidade, o cara inventou de puxar ali a mola, esticou. Essa mola sofre uma deformação de 5 metros. Determine a intensidade da força aplicada, sabendo que a constante elástica da mola é 110 Newton por metro. Aí você deve dizer, professor, como é que a gente sabe essa constante? Aí é calculado, certo? Ou vem dado pelo exercício, ou fornecido pelo fabricante de mola. F é igual a K vezes X, a gente acabou de ver. Ó. F vai ser igual a 110 vezes o quanto a mola esticou, 5. Então a força necessária para fazer isso foi 550 newtons. Você tem que tomar cuidado apenas nesse tipo de exercício com relação às unidades. Às vezes a constante elástica é dada em centímetros aqui, ó, você tem que converter, ou às vezes a deformação é dada em centímetro e a constante elástica é dada em metros. Então, esse tipo de exercício é bem simples no que diz respeito à mola. Você só tem que prestar atenção às unidades. Força de atrito, nossa famosa aí FAT, ou gordo, né? Em inglês, nós não, FAT. É uma força natural, então atrito é uma força que existe desde que haja contato entre os corpos, certo? É uma força natural, que atua apenas quando o objeto está em contato com o outro. Então, o básico do atrito aqui, ó, está nessa palavrinha, contato. Houve contato, está havendo atrito. Certo, gente? Quando você segura um objeto, você só segura um lápis porque está havendo atrito. Você só se escora no aparelho porque está havendo atrito. A gente só consegue andar numa superfície porque está havendo atrito. Tanto é que se sua mãe lavar o piso, ou se o piso estiver muito liso, você pode escorregar, porque diminui o atrito.
A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Você vai dizer, então a força de atrito sempre atrapalha. Eu acabei de dizer que não. Né? Eu acabei de dizer que não, porque se não houver atrito, não há o equilíbrio, por exemplo. Mas quando a gente vai estudar, você tem que lembrar. Se você move um objeto para a direita, como está aqui, o atrito vai ser para a esquerda. Se você move para a esquerda, o atrito vai ser para a direita. Quando a gente diz que é sempre contrário ao movimento, é lógico que ele vai atrapalhar o movimento, vai diminuir a força que você está aplicando, efetivamente falando, a gente não quer dizer que o atrito é uma coisa ruim. Certo? É lógico, em alguns casos seria bom que não houvesse atrito, mas aí não seria seletivo. Olha, a força de atrito é dada por um coeficiente também, esse coeficiente depende da superfície, depende também se o corpo está parado ou em movimento, que a gente chama de atrito estático ou atrito dinâmico, cinético, que é quando o corpo está em movimento, certo? Vezes a força normal. Sempre lembrando que a força normal depende da superfície, certo? Se a gente tiver numa superfície horizontal, que é a maioria dos exercícios, então a força normal vai ser igual ao peso. Se a gente tiver no plano inclinado, que a gente vai ver futuramente, aí vai ser diferente. Mas o atrito ele depende da força normal, não é do peso. A gente vai aprender agora, vai fazer exercício agora, sempre vendo que o atrito está junto com o peso, porque a gente geralmente pega questões na horizontal. Mas se o corpo não estiver na horizontal, relacione o atrito com a força normal, não é com o peso. Detalhes. A energia dissipada pelo atrito, sempre de forma irreversível, ou seja, não tem volta depois que se transforma, é completamente convertida em energia térmica. Então é por isso que quando a gente está com frio, a gente faz igual esse cara aqui, ó. A gente esfrega as mãos. Por quê? Porque o atrito, o fato de você esfregar as mãos, tem aí o atrito, vai gerar calor, vai gerar energia térmica. Quando um foguete está entrando em órbita, ele vai estar em atrito com o ar. Como a velocidade dele é muito alta, vai gerar um aquecimento. É por isso que o foguete tem aqui no seu bico, certo? Dissipadores de calor. A força de resistência do ar é consequência da interação entre o ar e a superfície de um objeto, como a gente está vendo aí no foguete. O formato que é considerado como mais aerodinâmico, ou seja, que diminui essa força de arrasto, que diminui essa força de atrito, é o da gota d'água. Por isso que os carros tendem a se assemelhar a uma gota d'água. Ou seja, ele é mais arredondado na frente, as formas de um carro, certo? E vão se afilando atrás. É o formato de um carro sedã, por exemplo. Mais um exercíciozinho aqui pra gente. Bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo em plano horizontal. Acho que dessa vez é horizontal. Sob a ação da força F constante e horizontal. Ali a força F de vermelho. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, professor, não é 0,20 não? 0,2, 0,20, 0,200, 0,2000 é tudo a mesma coisa, gente. Porque o zero depois, o zero à direita do número após a vírgula vale nada. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. É um famoso G, que mesmo que ele não dissesse, a gente já sabe. Então, o módulo da força F em newtons vale quanto? Certo? Vamos lá. Eu vou ter aqui uma força de atrito que é contrária ao movimento. É aqui no contato, mas eu vou colocar aqui atrás para que vocês percebam. Força de atrito contrária ao movimento. Essas são minhas duas forças. Eu não estava vendo, mas eu sei que tem atrito. Que agora tem atrito. Certo? E ele quer saber o valor de F. Certo? Eu vou aplicar aqui a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembra que eu falei que a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica? É por isso, vez por outra, a gente vai ter que utilizar a segunda lei de Newton. Força resultante. Eu só tenho duas forças aqui na direção do movimento. Certo? Que é a direção horizontal. Porque a gente tem normal e peso, mas uma anula a outra. Então, eu sei que vai ser força menos força de atrito. Uma está atrapalhando a outra, não vai somar. Lembram soma de vetores também? Professor, por que não podia ser força de atrito menos F? Gente, porque eu sei que a força de atrito é menor do que F. Certo? No máximo, a força de atrito vai ser igual.
Aí eu não consigo tirar o corpo. A força de atrito nunca vai ser maior. Tá? Nunca vai ser maior do que a força geradora do movimento, a força motriz. Sim, aí F menos FAT é igual a massa vezes a aceleração. A massa é 5, porém eu vou deixar M porque tem uma coisa aqui, gente. Olha o A, não é a aceleração? Não é isso? Aceleração é mudança de velocidade. Olha o que o exercício está falando aqui. Ó. Velocidade constante. Lá para o primeiro bimestre, velocidade constante, movimento uniforme. Velocidade constante não existe aceleração. Aceleração aqui é zero. Cai fora. Certo? Isso aqui tudo vai dar zero e eu passo a força de atrito já para o outro lado. Certo? Ela está subtraindo, vem somando com zero. Ou eu posso pensar que ela está negativa, passa positiva. Não gosto muito de pensar dessa forma. Mas a gente resolve assim. Força igual a força de atrito. Pronto, já deduzi isso. E quanto é que vale a força de atrito? A gente também sabe a fórmula. É μ vezes a força normal. Professor, tem o μ aqui, 0,2, mas eu não tenho a força normal. Nesse caso aqui, ó, nesse caso, como está na horizontal, a normal vai ser igual ao peso. Lembra que uma anula a outra, tanto é que a gente não entra aqui no cálculo da força resultante, porque uma está anulando a outra. Então, normal é igual ao peso. Então, fica μ. E quem é peso, gente? M vezes G. Pronto, agora eu vou resolver isso aí. Força é igual, quem é μ? 0,2. Quem é o M? Quem é a massa do corpo? 5. Tá até errado novamente, 5K maiúsculo. Eu tenho raiva disso, é um K minúsculo, certo? Desculpa a digitação. Vezes 5, vezes a gravidade, que é 10. E agora, como é que eu resolvo isso? 0,2 vezes 5 dá 1. 1 vezes 10. 10, lembrando que eu estou calculando uma força e toda força é dada em newtons. Certo, gente? Pronto, está aí calculado. E a resposta é a letra D. Letra D de jeans. Um outro exercício. A gente vai agora juntar basicamente todas as forças que a gente já viu, né, numa questão. A maioria das forças que a gente viu, né, nessas aulas. O vagão gôndola mostrado na figura a seguir. Esqueci até de colocar a figura, certo, gente? É um vagão subindo uma ladeira. Transportando minério de ferro. Deve descer uma rampa, na verdade ele está descendo, inclinada para gerar em uma mina a certa profundidade do solo. Para entrar em uma mina a certa profundidade do solo. Para controlar a velocidade de descida do vagão, um cabo de aço é amarrado a esse vagão. E uma máquina que está na parte superior da rampa e há uma máquina que está na parte superior da rampa. Quase que não acerto nada hoje, né? Esse cabo aplica no vagão uma força paralela à rampa e orientada pela máquina. Essa situação pode ser descrita em um diagrama vetorial em que as forças aplicadas possuem as seguintes notações. T é a força do cabo, certo? Está ali o cabo. F é a força de atrito na gôndola. P é a força peso. N é a força normal. Nesse contexto, a situação descrita está corretamente reproduzida em qual diagrama desses aí, gente? Eu não coloquei o vagãozinho, mas dá para você supor, né? Aqui está uma corda e o vagão está descendo, não é isso? O vagão está descendo, está vindo para cá. Então, vamos logo analisar as forças mais fáceis que tem, né? Força normal e peso. Normal tem que acompanhar a superfície, então aqui está certo. Aqui a normal está correta. Na letra C a normal está correta. Na letra D a normal está correta. Na letra B, na letra D também. Na letra E, gente, olha a normal. Ela não acompanha a superfície. Então, de cara, a letra E está eliminada. Vou nem analisar as outras. Peso. O peso é sempre para baixo, na vertical. A gente já viu isso. Então, o peso aqui está correto. Na letra C também está correto. Na letra B, olha o peso aqui, gente, acompanhando a superfície. Despreze. A letra B. Certo? Olha aqui de novo o peso acompanhando a superfície. Isso não é verdade. Quem acompanha a superfície é reto normal. Despreze também. A letra D. Então, a resposta está entre A e D. Certo? E quem vai dar a resposta para você é a força de atrito. Certo, gente? Por quê? Porque a atração é uma força em corda. A atração, ó, nesse caso aqui, certo? A tração está correta dos dois lados.
Aliás, a tração está correta em todas as, se você fosse analisar em todas as respostas, né? A tração do carro. Esse bloquinho aqui está descendo. Está descendo, certo, gente? A força está puxando ele para cá, mas o bloco está descendo. Então, se o bloco está descendo, tem uma força puxando ele para cá, embora a gente não veja, é uma componente do peso. E o atrito vai estar para onde? Contrário ao movimento, gente. O atrito é sempre contrário ao movimento. Então, a resposta correta é a letra A. Certo? O atrito aqui, ó, como esse vagãozinho está descendo, o atrito ele não pode estar no sentido do movimento, ele está sempre contrário ao movimento. Então, resposta correta, letra A. O atrito é sempre contrário ao movimento. Então, com isso, gente, a gente está encerrando. Ó. Lembra do Pernalonga? Isso é tudo, pessoal. A gente está encerrando aqui esse semestre, esse atribulado semestre. Esperamos voltar no próximo semestre com, no mínimo, mensagens de esperança para vocês. Uma coisa diferente, uma coisa nova. Por todo esse momento que a gente está vivendo. Aproveitem um recesso, aproveitem para ler, para ver filmes, para aprender mais e crescer, não só como estudante, também como ser humano, certo? Faz parte do amadurecimento de vocês e da questão da responsabilidade de vocês para com vocês e para com os outros, a questão da empatia. Então, um abraço, gente. Até o próximo semestre, se Deus quiser.